Maçonaria, uma jornada pelos mistérios da fraternidade. Olá, antes da gente começar, quero explicar um pouco melhor o que você vai encontrar aqui nesse documentário. Hoje você vai embarcar numa jornada completa e detalhada, resultado do meu mergulho no universo da maçonaria. Vamos falar sobre como funciona o ritual de iniciação, a história e a origem da fraternidade, o significado dos seus símbolos, a verdade sobre as principais lendas e mitos, que vão desde nova ordem mundial até teorias da conspiração, e muito mais. Prepare-se para a jornada. Sugiro que você se aconchegue para assistir esse vídeo, fique tranquilo e se prepare como se fosse de fato ver um filme, porque esse é o propósito aqui do meu canal: documentar a vida, investigar as histórias e refletir o espaço, sempre com uma narrativa bem trabalhada para você realmente se sentir parte da jornada. Todas as fontes usadas para fazer esse vídeo estarão aqui na descrição, e além delas eu coletei também alguns relatos de membros da maçonaria, conforme vou explicar mais à frente. Se esse tipo de conteúdo parece interessante para você, não se esquece de se inscrever aqui no canal para mais e me seguir nas minhas outras redes sociais, onde trago outros conteúdos, os links estão todos também na descrição. Sem mais delongas então, vamos pro vídeo. Boa jornada para você! Capítulo 1 – O Ritual de Iniciação. Hoje é o dia do seu julgamento. Depois de um longo período se adaptando e aderindo às práticas da maçonaria, você sentiu que era o momento certo de pedir ao venerável mestre para participar de sua ordem. No fundo, você sente que está preparado, mas a incerteza do que está por vir faz suas pernas bambearem. Você ouviu tantas coisas sobre a maçonaria durante sua vida inteira. Alguns diziam que era uma ordem de dominação mundial, outros diziam que havia ligações com o satanismo, isso sem contar as teorias extraterrestres, sobrenaturais. Mas hoje, seria o dia da verdade. Você estaria prestes a realmente sentir na pele o que a maçonaria tinha para lhe oferecer. Os primeiros passos da iniciação. Seus pensamentos são interrompidos quando o maçom se aproxima de você. Ele é o guardião externo da loja, e está aqui para guiar você. Ele pega seu braço, enrola a manga da sua camisa, deixando seu braço direito à mostra, se ajoelha no chão e sobe suas calças até o joelho. Esse é um gesto simbólico, que existe com o intuito de provar que você é um homem livre e não possui nenhuma algema servidão do mundo lá fora. Em seguida, ele pede para você deixar à mostra o lado esquerdo do seu peito, onde fica o coração. Depois disso, uma corda é enrolada no seu pescoço, e você começa a ficar nervoso. Você não sabe onde isso vai dar, mas ninguém fica muito confortável com uma corda no pescoço. Seja como for, ele põe uma venda nos seus olhos e te guia por um corredor estreito. Ele pede para você bater 3 vezes em uma porta na sua frente, e esse é o último sinal de que o ritual de iniciação pode enfim começar. Os guardas levam você para dentro em completo silêncio, e você sente alguém apertar você. O silêncio é quebrado quando o dono dessas mãos se apresenta a você dizendo ser o primeiro diácono. Os guardiões do templo. Segundo diácono. No canto sudoeste da sala está o segundo diácono, que representa a ligação entre alma e mente. Ele está ali para se assegurar de que sua alma é pura e sua mente é clara. Segundo vigilante. O segundo vigilante está ali como uma representação do intelecto, e ele vai te fazer perguntas para ter certeza de que você está buscando as razões certas para entrar na maçonaria. Primeiro vigilante. No oeste, está o primeiro vigilante, que está ali para representar a sua essência. Ele quer saber o quanto você está disposto a ir longe para cumprir os seus objetivos. Você precisa ser aprovado por todos estes para, então, ser apresentado ao venerável mestre, que fará um interrogatório longo. O juramento maçônico. Ao final desse interrogatório, ele vai perguntar se você deseja entrar no primeiro andar do templo do rei Salomão. Se você confirmar, chegará o momento de fazer o juramento. Eu juro jamais revelar qualquer parte ou ponto dos segredos e mistérios dos maçons livres, e aceitos que foram ou serão agora e no futuro, comunicados a mim. Se eu quebrar meu juramento, terei minha garganta cortada, minha língua cortada pela raiz e meu corpo enterrado na areia do mar, na marca da maré baixa. Você fica em silêncio. Você não sabe se está pronto para algo tão visceral. Por outro lado, você pensa em como isso pode ser talvez uma figura de linguagem. Ou talvez um teste de coragem. Então, você repete o juramento completo. O silêncio segue, até que alguém tira sua venda e você pode ver o salão onde está. Você é inundado de satisfação, pois nunca viu nada parecido. As paredes são brancas e pretas, o teto é decorado como se fosse uma réplica das estrelas. O aperto de mão e os símbolos. O mestre olha em seus olhos e diz: eu agora apresento minha mão direita em sinal de amizade e amor fraternal, e vou investir você com meu aperto de mão e minha palavra. Ele te ensina então o aperto de mão especial do aprendiz. Ele segura sua mão,
coloca o polegar no topo da junta do dedo indicador, e você repete até aprender. Você é levado ao topo de um altar onde estão todos os objetos que compõem a clássica imagem da maçonaria. Uma régua, um compasso, um cinzel, e o olho que tudo vê. Você está agora iniciado. Chegou a hora, então, de descobrir de onde vieram esses objetos e qual é a sua história, e, consequentemente, qual é a história da maçonaria. Capítulo 2. A História. A origem exata e comprovada da maçonaria é até hoje um mistério no planeta pela falta de rastros comprobatórios. A história que eu vou contar a partir de agora é a mais difundida pelos membros da maçonaria. Peço que levem isso em consideração caso ela lhe soe muito alegórica. Todas as fontes que eu usei para esse vídeo, além dos relatos de membros da maçonaria que eu recolhi, vão estar aqui na descrição. O Templo de Salomão, Hiram Abif. Vamos lá! O ano é por volta de 1000 a.C. e estamos em Jerusalém, no Templo do Rei Salomão. Nesta época, o templo estava sendo ainda construído, e o melhor arquiteto de Jerusalém, Hiram Abif, é enviado para liderar essa missão. Apesar da maçonaria ter se tornado algo muito diferente ao longo dos anos seguintes, ela surgiu de maneira até muito simples, através da alvenaria e de um grupo de trabalhadores braçais. Trabalhar no Templo de Salomão jamais poderia ser uma tarefa fácil, e por isso Hiram Abif organizou seus trabalhadores em 3 níveis, que seriam base da estrutura maçônica ao longo dos anos. Eram estes níveis: aprendizes, companheiros e mestres. Os níveis levavam como consideração na estrutura hierárquica o tempo de experiência dos pedreiros no trabalho, e assim se criava a primeira pirâmide de comando da maçonaria. Códigos e comunicação. Frases codificadas. Para se comunicar com seus trabalhadores, Hiram usava de frases codificadas que apenas os membros do seu grupo conseguiam entender, e esse foi um aspecto da maçonaria que se manteve através dos séculos, até os dias de hoje. Apertos de mão. Não apenas frases, mas também apertos de mão secretos, sinais codificados, e por aí vai. Isso acontecia porque o Templo de Salomão era talvez um dos lugares mais cobiçados e protegidos do mundo. Lealdade ao coletivo. Era preciso ter certeza de que nenhum farsante iria tentar se infiltrar no grupo sem chamar atenção. Os códigos eram também um sinal de lealdade e de apreço ao coletivo. A evolução da maçonaria. O grande estalo na mudança da história da maçonaria aconteceu porque os segredos e métodos desse grupo de construtores foram sendo repassados e repassados até que chegassem pessoas que perceberam que era possível usá-los para algo muito maior do que a alvenaria. Esses homens eram chamados de pedreiros especulativos e eles possuíam interesse em descobrir os segredos do universo e ir além. Assim, então, eles fundaram, enfim, a maçonaria. Agora denominados como maçons, esses homens aproveitaram a existência de uma coisa chamada de loja, que na época eram espaços construídos perto dos canteiros de obra para que os pedreiros pudessem descansar, conversar, trocar informações e códigos, e também debater sobre o universo e seus segredos. As lojas maçônicas. Refúgio e moradia. Algo interessante sobre a maçonaria e suas lojas é que esses estabelecimentos serviam também para outros pedreiros que estivessem à procura de trabalho ou até mesmo de moradia caso não tivessem onde morar. Senso de comunidade. O senso de lealdade e comunidade entre os membros sempre foi uma base sólida e muito importante, um dos primeiros preceitos. Ninguém estaria sozinho, pois todos eles eram um só. Identificação. Era para isso que servia o aperto de mão secreto também. Era necessário saber qual pedreiro estava chegando ali pela primeira vez e precisava ainda ser iniciado, e qual já era um membro antigo. A maçonaria no iluminismo. Mas o momento em que a maçonaria começou a se tornar algo muito parecido com o que a gente conhece hoje foi na época do Iluminismo, uma das eras mais importantes para a história do mundo. Isso porque foi um momento no qual pela primeira vez começava-se a questionar as ideias impostas pela Igreja. Para que isso acontecesse, muitos sacrifícios foram feitos, como pessoas queimando na fogueira por dizer que a Terra gira em torno do Sol, por exemplo. E dentre as pessoas curiosas para saber mais sobre o universo, lá estavam eles, os maçons, que agora então no iluminismo poderiam finalmente ser livres para isso. Refúgio intelectual. Nessa época, as lojas da maçonaria viraram praticamente um refúgio intelectual daqueles que queriam saber mais. Aqueles que queriam sempre mais. E, olha, a maçonaria de fato tem muitos pontos controversos, como qualquer grupo, fraternidade, organização, mas é preciso falar da importância do que eles fizeram entre os séculos 17 e 18. Isso porque numa época onde opiniões distintas eram punidas com a morte, eles usaram a loja para procurar pessoas com opiniões diferentes. Porque eles acreditavam que apenas através do contato com outro ponto de vista, era possível expandir os próprios horizontes. Curioso que muitos séculos depois, a gente ainda tenha pessoas que não chegaram nessa fase.
Mas, agora, veja. A história da maçonaria parece tão simples, né? Então por que tantos mitos e lendas ao redor deles? Bom, por ser a primeira grande sociedade que buscava desvendar os segredos do universo e de uma vida mais próspera, todas as pessoas na região que tivessem algo extremamente confidencial, fosse uma tese, uma invenção, o avistamento de alguma aparição, corria para lá. Então eles se tornaram o refúgio dos segredos do mundo. Capítulo 3. Os símbolos. Em seu canteiro de obras, Hiram Abif, criador da maçonaria, trabalhava durante mais um dia, sem saber que aquele seria seu último. 3 de seus trabalhadores estavam insatisfeitos pela maneira com a qual ele vinha levando seu trabalho e se preparavam para uma última emboscada. Eles eram Jubela, Jubelo e Jubelum. A morte de Hiram Abif. Portão Sul. A armadilha aconteceu da seguinte maneira. Cada um se posicionou em uma das 3 portas do grande templo, de maneira com que Hiram Abif jamais pudesse sair de outra maneira. Quando ele se dirigia ao portão sul para ir embora, foi surpreendido por Jubelo, exigindo que Hiram o tornasse um mestre. Após a recusa, ele o golpeou com uma régua cortante, mas Hiram sobreviveu e correu até o portão oeste. Portão oeste. Mas lá estava Jubela, que o atingiu com um esquadro de metal. Ainda assim, Hiram teve fôlego para fugir uma última vez, mas foi emboscado por Jubelum, que se preparava para dar o golpe final, uma martelada firme na cabeça que enfim o matou. O legado. Quando você se inicia na maçonaria, são estes objetos que lhe aguardam em um pedestal à frente do olho que tudo vê. Isso porque nessa história, cada um dos conspiradores e dos objetos possui uma finalidade. O significado dos símbolos. A régua. Jubelo representa a mentira e a desonestidade. Ele usa uma régua, que é uma ferramenta construída para aplicar precisão, podendo também representar a régua moral distorcida. Ele tenta atingir um ponto vital de Hiram, mas falha. Ou seja, a sua régua está comprometida, e isso lembra você, iniciante, de que é preciso sempre calcular sua moralidade antes de agir de forma impulsiva. O compasso. Jubela, com seu compasso de metal, representa a ignorância. Isso porque ele o usa para ferir Hiram no peito, que carrega o coração. Sendo assim, o que vemos é alguém que ignora o que o próximo carrega consigo, dando ao iniciante no ritual a segunda lição de que a ignorância é um dos piores males do ser humano. O martelo. Jubelum, por fim, representa a ambição, ao atingir Hiram na cabeça, que carrega a inteligência e a consciência, silenciadas no momento de sua morte, mas espalhadas pelo mundo através dos ensinamentos dados. O martelo representa uma ferramenta cuja força é determinada apenas por quem o carrega e pelo tamanho de sua própria raiva e ambição. Símbolos maçônicos no mundo. Mas, por que os símbolos da maçonaria estão em todos os lugares do mundo? Até mesmo no dólar americano? Bom, aí é que está. Como eu falei, a maçonaria foi a primeira fraternidade do mundo a ambicionar a busca pelos segredos do universo e a ascensão na vida através deste conhecimento. Então virou algo secular que pessoas poderosas, em vários sentidos diferentes, fizessem parte dela para contribuir, ajudar e serem também ajudados. Não através de rituais sobrenaturais, mas através do maior poder que pode existir no mundo, o conhecimento. A questão é, o que eles conhecem que nós não conhecemos? Seja como for a resposta, a nota de $1, as grandes construções, os filmes, as músicas, tudo que é abrangente possui pessoas poderosas por trás, e ali elas inserem seus símbolos para lembrarem seus irmãos e irmãs de que está tudo bem e de que eles sempre serão guiados e vigiados pelo olho que tudo vê. Capítulo 4. Investigando os mitos. Dominação mundial. Os maçons têm um plano de dominação mundial. Pactos satanistas. Os maçons têm pactos satanistas. Extraterrestres. Os maçons são extraterrestres. Conspiração global. Os maçons estão por trás de tudo. Nesse capítulo eu vou desvendar os principais mitos e lendas envolvendo a maçonaria e também voltar no tempo até descobrir de onde eles vieram. A origem dos mitos. Sendo uma sociedade secreta que possui como base fundamental da sua filosofia a lealdade e os segredos sobre suas reuniões e planos, seria apenas uma questão de tempo até que uma certa nuvem de misticismo se criasse ao redor da maçonaria. Mas para começar a explicar de onde veio isso, eu preciso falar sobre qual foi o primeiro dos grandes mitos da maçonaria, o pacto satanista. Entre os séculos 17 e 18, como você já viu nos capítulos anteriores, a maçonaria foi uma grande aliada do iluminismo, que buscava compreender o universo pela primeira vez sem a ótica religiosa, e sim através da razão, da filosofia e da ciência. Como talvez vocês devam imaginar, isso desagradou bastante uma determinada entidade, a Igreja. Criou-se entre os principais líderes das igrejas a notícia difundida de que a maçonaria era uma organização anticristianismo.
Diversos teólogos e cientistas já chegaram hoje à conclusão de que nunca houve base para esse discurso além da tentativa de barrar o movimento de enfraquecer a Igreja. E você percebe como certas crenças são tão fortes, que até hoje esse misticismo continua. Na época, o Papa Clemente foi o principal divulgador dessa que talvez tenha sido uma das primeiras fake news da história. E o Papa Clemente tinha nas mãos o maior dos aliados, o incerto. Se ninguém sabia o que acontecia dentro da maçonaria além deles mesmos, como então eles iriam provar que o Papa estava mentindo?